Oi, bom dia, bom dia. Então, esse vídeo é para o projeto Mulheres nas Ciências Florestais, especificamente elas nas ciências. De antemão, eu já preciso agradecer e dizer o quanto que eu fiquei contente de poder participar desse projeto, da gravação do vídeo e tal, e parabenizar a equipe organizadora, tá? Então vamos lá, né? Então, meu nome é Gisela, eu sou professora no Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou licenciada em Matemática em 97 pela FEUC, né, que é uma faculdade de formação de professores aqui em Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E depois disso eu fiz a especialização, mestrado e doutorado, tudo na área de ensino de matemática, na UFRJ, tá? A especialização eu terminei em 2000, o mestrado eu terminei em 2008 e o doutorado eu terminei 10 anos depois, em 2018, tá? Então a gente tem aí um interregno de quase 20 anos, né, de percurso formativo, se a gente considera desde a graduação, né? Bom, atualmente eu não estudo, eu fiz um pós-doutorado, então oficialmente vínculo com alguma universidade como estudante eu não tenho, mas não tem como a gente dizer que é professor e não estuda, né? Então eu estudo permanentemente, a minha área de pesquisa, de estudo é a educação matemática, olhando especificamente as áreas da educação matemática inclusiva, então trabalhar com a inclusão de estudantes com deficiências, especificamente na área de matemática, né? Quando a gente pensa em matemática per se, a gente já pode pensar numa série de situações de exclusão, o que leva naturalmente a gente a pensar na inclusão também, né? E além disso, eu me interesso muito também pela questão da formação de professores. Isso foi um contato profissional desde o comecinho da minha carreira, que está completando 25 anos esse ano, e também por tecnologias em educação matemática desde sempre, e que foi especialmente fomentada agora durante o período de pandemia, né, do qual a gente está finalmente conseguindo sair, né, meio sobreviventes assim, né. Meu interesse de entrar para a área das ciências ditas exatas, né, no meu caso matemática, foi afinidade. Eu, na verdade, quando fui começar a faculdade, eu comecei duas faculdades ao mesmo tempo. Então, eu comecei o curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal Rural mesmo, em 90, e ao mesmo tempo comecei matemática na FEUC à noite. Então eu fazia economia de dia e fazia matemática à noite. A FEUC é uma instituição privada. Meu pai era professor lá, então eu não pagava, né? E por isso foi mais tranquilo cursar a FEUC também. E eu permaneci assim durante cerca de um ano. E aí depois a vida começa a cobrar da gente, a demandar da gente outras situações que a gente acaba precisando abrir tempo, né? Abrir espaço, e aí alguma coisa vai ter que perder. Então eu precisei começar a trabalhar. Eu tinha na ocasião 17 anos. Então eu comecei a precisar ter demandas de trabalho e tal. E aí eu acabei deixando o curso de Ciências Econômicas e passando a estar me dedicando somente ao curso de Matemática noturno, tá? Então a minha licenciatura em Matemática foi noturna e a escolha por Matemática foi uma escolha de gosto. Eu sempre gostei de Matemática, nem sempre tive notas muito boas, mas especificamente na faculdade eu fui muito bem. Então é muito gostoso mexer com isso, com matemática, com essa ideia da exatidão, mas que na verdade não é, e principalmente pensando na matemática como uma ciência humana, né? Uma ciência que é fruto de atividade social humana, né? Minhas inspirações e exemplos de vida, então eu vou pensar em duas áreas, tá? Uma grande área é a ideia do magistério, né? Minhas grandes inspirações em termos de magistério foram meus pais, meu pai e minha mãe, né? Ambos eram professores, já ambos falecidos. Meu pai era da área de geografia, antropologia,
e geografia humana, né? E minha mãe era da área de história. E meu pai, sempre muito espirituoso, ele dizia que ele e a minha mãe eram das ciências humanas, né? E que eu acabei optando pelas ciências desumanas. Papai era incrível, era realmente uma pessoa muito incrível. Então eles dois foram muito inspiração para mim. A minha mãe faleceu um pouquinho depois que eu entrei para a faculdade, ela faleceu, que acabou gerando um afastamento meu da faculdade de 91 até 93, até 94, quando retornei, e após o falecimento dela, né? Então, na verdade, foi muito meu pai que esteve comigo durante todo esse caminho, né? Em termos de matemática, eu tive grandes inspirações que foram lá na UFRJ, né? Quando eu comecei a especialização por lá, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como a professora Cláudia Segadas, professora Lúcia Tinoco, professora Maria Laura, foi a primeira doutora em matemática no país, né? Então, uma mulher precursora, guerreira, já falecida atualmente, há mais ou menos pouco tempo, né? Então, foram minhas grandes inspirações, tá? Na área específica de docência em matemática, tá? A minha trajetória profissional, na verdade, eu comecei a dar aula em casa, né? Aula particular e tal, desde os 14 anos, 15 anos, por aí. Até quando eu terminei a faculdade, eu ainda dava aula em casa, aula particular, né? Tinha muito aluno e tal. E aí eu dava aula. Aí quando eu terminei a faculdade, eu fui dar aula no estado, na Secretaria Estadual de Educação, aqui em Campo Grande mesmo, no Instituto de Educação Sara Kubitschek. No dia seguinte, a minha colação de grau, teve o concurso e eu passei. Então, logo em fevereiro do ano seguinte, eu já comecei como servidora pública e segui assim, no final do ano de 98, né? Eu terminei em 97, dezembro, fevereiro de 98 eu entrei para o Estado. Aí, final de 98 teve o concurso do município, aí eu passei, fevereiro, março, né? Março de 99, eu comecei no município do Rio. E aí depois disso teve concurso para Angra, eu fiz também, aí também entrei. Teve concurso da FATEC, aí eu fiquei em cadastro de reserva, mas acabei sendo chamada também. Fui tutora dos cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, do CEDERJ, lá no polo de Angra. E também fui professora do IFRJ, Campus Nilópolis, e da Universidade Estácio de Sá, nos campi de Queimados, Nova Iguaçu e Madureira, tá? E aí, depois foi passando, né? E em 2010 teve o concurso para Rural, e aí eu fiz o concurso, fui aprovada em segundo lugar. O primeiro lugar, né, a primeira vaga era para Nova Iguaçu, né, para o IEM, e aí eu acabei sendo chamada e tomei posse e sou do departamento de matemática em Seropédica, tá? Então essa é a minha trajetória profissional. Hoje, além disso, eu sou da Rural, né? Então, dentro da universidade, eu atualmente estou na vice-coordenação do curso de matemática. Eu colaboro com o projeto PET, Matemática e Meio Ambiente, que tem como tutora a professora Eulina Coutinho, que é um exemplo de vida de mulher, de batalhadora de qualidade, já titular, agora no final do ano passado. Atuo também na coordenação do grupo de residência pedagógica em matemática do campus Seropédica e também atuo junto à coordenação de comunicação de surdos e libras pelo nosso núcleo de acessibilidade e inclusão, tá? É um trabalho muito agradável, muito bom, muito relevante, né? E por isso se torna muito bom. Também atuo como professora, né, como docente do PPG do CIMAT, que é o nosso programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, da nossa universidade mesmo, na Rural. E também sou docente do programa de ensino de matemática da UFRJ, que foi o lugar por onde eu me especializei, mestrei e doutorei e pós-doutorei. Então, atualmente eu também sou docente desse outro programa,
tá? E tem também uma atuação por fora como bolsista, né? Por meio do grupo, eu esqueci o nome agora, mas é do CEDERJ Consórcio CEDERJ, tá? Então, no CEDERJ eu compartilho com a professora Luciana Pena, que é da UF, a coordenação de uma disciplina de matemática básica para biologia. E então, dentro disso, a gente está já há um bom número de anos coordenando, produzindo material, produzindo avaliações, orientando alunos, tá? Nessa disciplina específica, tá? Eu integro 2 grupos de pesquisa, um pela nossa universidade, que é coordenado pelo professor Marcelo Bairral, que é o GPT-100, e o outro é um grupo de pesquisa vinculado ao FRJ, que é o time, que é Tecnologias, Inclusão, Matemática e Educação. E atualmente também, muita coisa, né? É isso que a gente faz, né? Eu também sou membro da diretoria da nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da Regional do Rio, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu faço academicamente e profissionalmente. Os desafios, para mim, os maiores desafios sempre tiveram no campo da conciliação entre a vida doméstica, pessoal, familiar e a vida profissional acadêmica, né? Que são quase antíteses, né? É muito difícil você se consolidar dentro da área acadêmica já tendo uma família, e eu sempre tive família, né? Por isso que eu levei 20 anos entre a conclusão da universidade e a conclusão do doutorado, na verdade do pós-doutorado, né? Esse tempo todo se deveu a eu ter as minhas 3 filhas, a eu ter sido casada, hoje não sou mais, a gestão da casa, da família, não se sentir culpada por abandonar a família, porque isso acaba sendo sempre uma responsabilidade incutida à mulher, é como se a família e os filhos fossem responsabilidade da mulher e como se a mulher fosse culpada por não amamentar, por não estar full time junto com os filhos, sabe? Por não sentar todos os dias para fazer o trabalho de casa junto com os filhos, por não zelar pela alimentação pessoalmente. Então isso é um conflito de cunho pessoal e que a sociedade, essa sociedade micro na qual a gente acaba vivendo inserida, uma sociedade familiar, de conhecidos e amigos, acabam meio que cobrando, né? Colocando esse ônus nos seus ombros, né? Então eu acho que esse para mim foi um dos meus maiores desafios e que é claro que impactou e impacta até hoje na minha vida profissional. Hoje minhas filhas já estão, a mais nova com 13, a mais velha com 26, então já é algo que está em caminho. Felizmente elas estão seguindo bons caminhos também, assim, no sentido de fazerem escolhas acadêmicas. A minha filha mais velha já trabalha e é engenheira química pela Rural. A minha filha do meio está com 17 anos, está começando agora o curso de meteorologia na UFRJ e foi aluna do CETUR, né, que é o nosso colégio técnico da Universidade Rural. E a mais nova está no 8º ano aí, se preparando para começar o caminho dela também, né? Sem cobranças, mas com incentivo, fomento. Então, de alguma maneira, mesmo que de longe, eu acho que eu consegui inspirá-las e motivá-las, né? De alguma forma. Moramos nós 4 aqui aqui em casa, só nós. Então, nós nos dividimos aí entre a gestão do lar, a alimentação, roupa, a limpeza. Nós 4 nos organizamos para dar conta dessas demandas. Meninas do Colégio Estadual Baldomero Barbará, em Barra Mansa, ciências exatas foram feitas para a gente. A gente é muito mais racional, coerente, lógica. E nós não somos duras, sabe? A gente sabe olhar as pessoas e ver as pessoas para além de resultados, de notas, de avaliações, de provas. A gente sabe olhar a pessoa que está lá do outro lado, e a gente sabe ver os contextos e entender as situações de vida de cada um. Então, tomem isso para vocês, tá? Se fosse um campo dos homens apenas, a gente não estava lá até agora. É possível conciliar uma vida estereotipicamente feminina com a academia, com o estudo e com as ciências. Eu espero vocês na universidade, tá bom? Um beijo e obrigada.